Amém. Glória a Deus, aleluia. É 1 Reis, capítulo de número 4, versículo 1 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para descerem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esse lhe chegava as vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que sobrar. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Querido Senhor, eu peço que o Espírito Santo ilumine a nossa mente nessa tarde para entender a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Use-me como canal de bênção nas tuas mãos, querido Espírito Santo. Eu não sou nada sem o Senhor, meu Deus. E eu creio que o Senhor vai falar com a tua igreja através dessa palavra. O Senhor já libertou pessoas aqui nessa tarde que entraram aqui a cometer provas de bruxaria, Senhor. O Senhor me fez saber que já colocou para correr todo de lixos. Em nome de Jesus. E todos nós estamos já libertos e vamos sair daqui libertos e abençoados pelo teu grande poder em nome de Jesus. Amém. Amém? Para sentar em nome de Jesus. E a vitória é certa, meus irmãos. Aleluia a Deus. Fala comigo assim: a bênção é grande. A bênção é grande. Aleluia. Sou muito grato a Deus pela vida do bispo Marcos, pastor Cecília, que quer nos dar a oportunidade para trabalhar na obra, meus irmãos. Aleluia. No que cheguei em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, a primeira igreja que foi me dar a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor Deus foi aqui nessa igreja. O bispo, sem me conhecer mesmo, o Senhor Deus disse para ele que nós éramos um homem de Deus e ele nos cedeu a oportunidade de ministrar aqui na igreja. Glória a Deus, A aleluia. vitória foi grande em nome de Jesus. Pode aplaudir, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Aleluia. Deus. E agora nos deu a oportunidade de trabalharmos com a tarde da bênção. E o Senhor me fez saber que grande coisa fará nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos um texto onde fala de um grande milagre que aconteceu na vida de uma mulher, irmãos. Interessante que o milagre que aconteceu na vida dessa mulher foi um milagre material. Porque o Senhor Deus, Ele faz milagre em todo departamento da nossa vida. Ele faz milagre espiritual e milagre material também. E eu creio que o Senhor Deus, Ele já fez milagre espiritual no nosso espírito nessa tarde, nos libertando e nos abençoando. Glória a Deus, em nome de aleluia. Jesus. Glória a Pessoas Deus. que entrou aqui com o espírito ferido, com a alma ferida, o Senhor já curou nessa tarde, em nome de Glória a Jesus. Deus, aleluia. E Deus vai fazer milagre material na nossa vida, em nome de Jesus. Porque o Senhor vai saber aqui que a vitória é completa, em nome de Jesus. Em Irmãos. nome de Jesus. Aleluia. Determinada vez chegou diante do profeta uma mulher. E ela começou a conversar com o profeta. Ela disse: olha, profeta, o meu esposo, teu servo, ele morreu. E ele era teu discípulo. E ela disse: o senhor sabe que o meu esposo, ele era temente a Deus. Veja, irmãos,
aquela mulher, ela estava testemunhando, ela estava dando bom testemunho para o esposo dela, para o profeta. Sabe o que o Senhor Deus está falando para nessa tarde, através da palavra revelada? Que nós vamos começar a dar bom testemunho da nossa família a partir de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você vai começar a dar bom testemunho do seu esposo a partir de hoje. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vai começar a dar bom testemunho dos teus filhos, das tuas filhas a partir de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ela disse, olha, meu esposo, ele era temente a Deus. Ele era um homem de Deus. E Deus pode dizer para nessa noite que a nossa família é de Deus, irmãos. Aleluia. Levanta a mão direita comigo assim, em nome de Jesus. Diga, minha família é de Deus. A minha família é de Diga com Deus. convicção, diga, minha família é de Deus. A minha família é de Aplaude o Deus. Senhor, bora aplaudir, em nome de Jesus. Ele disse, olha, ele faleceu. E agora, as dívidas chegaram. Aquela mulher, ela estava endividada, irmãos. Ela disse, sabe o que está acontecendo, profeta? As pessoas que eu estou devendo vieram buscar os meus filhos para serem escravos. Aleluia. Os homens foram lá na cidade daquela mulher para pegar os filhos dela para escravizar, para pagar a dívida. Fala, o sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem Fala com poder. convicção, diga, o sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Aleluia. E Deus pode dizer para nós nessa tarde, em nome de Jesus, que nós não geramos filho para ser escravo de ninguém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou repetir para você, não, glória. Deus pode dizer que nós não geramos filho para ser escravo. Glória a Deus, Nossos filhos aleluia. não vão ser escravos de ninguém, irmãos, em nome de Glória a Jesus. Deus, aleluia. O inimigo quer escravizar nossos filhos, quer escravizar nossa família. Mas Deus diz para nessa tarde, eu não vou deixar o adversário escravizar sua família. Em nome de Jesus. Bora aplaudir, em nome de Glória a Jesus. Deus, aleluia. Aleluia. Ei, sabe aquele membro da sua família que o inimigo está escravizando? Até você mesmo fala, esse daí já é escravo de Satanás. Deus está libertando ele, está libertando ela hoje, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta. O inimigo não vai escravizar mais nossa família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a mão direita comigo assim, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. E o profeta estava ouvindo, irmãos. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é bom ouvinte também. Ei, Deus manda dizer para nós nesta noite para nós ouvir mais as pessoas. Que às vezes Deus envia a pessoa para conversar com nós e nós despista a pessoa, não é verdade? Nós despista a pessoa, disfarça aqui, disfarça. Irmão, agora estou apurado, depois de se fala, e aquela pessoa precisando de uma palavra de Deus. Eita, glória a Deus. Aquela pessoa precisando de uma orientação, precisando de um conselho. Deus manda dizer para nós aqui nessa tarde, só tem cristão aqui. Ouça mais as pessoas em nome de Jesus. Eita, Deus, é verdade. Ouça mais seus filhos, suas filhas em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Ouça mais seu esposo, sua esposa em nome de Jesus, irmãos. Levanta a mão direita comigo e diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, levanta a mão direita e diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O profeta ouviu ela. Aí o profeta disse para ela assim, mas o que eu posso fazer por você? O profeta ouviu, irmãos, a dificuldade daquela viúva. E o profeta, ele viu que a situação dela era complicada mesmo. Irmãos, também. Deus está vendo que nós estamos numa situação complicada, bem, irmãos. Ele vai saber aqui, irmã Maria, que pessoa chegou aqui com a situação totalmente complicada. Situação difícil. Levanta a mão direita comigo assim, fala, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. E o profeta, na condição de ser humano, ele disse para ela assim, mas o que eu posso fazer por você? Deus manda abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, irmãos. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O homem não pode nos ajudar.
A mulher não pode nos ajudar, muitas vezes os políticos mentem para nós e não podem nos ajudar. Mas Deus pode nos ajudar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Levanta a mão direita comigo e diga: Deus pode me ajudar. Deus pode me Fala: ajudar. Deus pode me ajudar. Deus Agora pode. peça o socorro, diga: me socorre, Jesus. Socorre, Jesus. Aplauda o Senhor, pode aplaudir em nome de Jesus. Aleluia. Na condição de ser humano, ele diz: olha, mas o que eu posso fazer por você? E logo em seguida ele fez uma pergunta, já inspirado pelo Espírito Santo, meus irmãos. Ele disse para aquela viúva assim: mas me diz uma coisa, o que é que você tem na sua casa? Quando ele fez essa pergunta, o que é que você tem na sua casa? Ele que diz assim: olha, o Espírito Santo está me dizendo aqui que ele vai te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Glórias, glórias, E glórias. nessa tarde o Espírito Santo está dizendo no meu coração, irmãos, que ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Aleluia, Glória a Deus, Pode aplaudir aleluia. o Senhor, que Deus seja a terra. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. Ele está me dizendo: olha, fala para a minha igreja que eu vou abençoar eles. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Quando o profeta disse para a mulher: o que é que você tem na sua casa? Ele quis dizer assim: olha, o Espírito Santo de Deus está me dizendo que ele vai te abençoar. Só me diz o que você tem na sua casa. Aleluia. Ela olhou para o profeta e disse: olha, muito humilde, meus irmãos, muito humilde. Levanta as duas mãos para cima, por favor, em nome de Jesus. Receba humildade nessa tarde, em nome de Jesus. Receba humildade nessa tarde. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Ela disse: a tua serva, profeta, não tem nada em casa. Aleluia. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, não. Também nós chegamos aqui nessas condições. Também nós falamos: Senhor, não tem nada, não. E mais uma vez, Deus, como sempre me usa, diz: olha, não tinha, mas vai ter a partir de agora, Em nome de Jesus. Em nome de Olha comigo assim: o Jesus. sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Olha, ela lembrou de uma coisa, irmãos. Ela lembrou que ela tinha azeite. Eita, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Ei, Deus mandou falar para nós nesta tarde: ainda tem azeite na sua vida, viu? Eita, Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Aleluia. Deus manda dizer para mim e para você nessa tarde que ainda tem azeite. E se tem azeite, tem vitória, irmão. Pode aplaudir, pode aplaudir. Aleluia a Glória a Deus, Deus. aleluia. Se tem azeite, tem vitória. Aleluia. Não pode faltar o azeite, irmã Francisca. Não pode faltar o azeite. O Eclesiastes diz: nunca falte o óleo na sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Levanta a mão direita para cima, levanta a mão direita para cima. Fala: Espírito Santo. Fala com fé, fala: Espírito Santo. Espírito Santo. Vai, enche minha cabeça de óleo. Diga de novo: diga, enche minha cabeça de óleo, Espírito Santo. Aplaude o seu povo, pode aplaudir em nome de Jesus. Cabeça de óleo. Ela lembrou que ela tinha azeite. Ela já tem uma botija de azeite. Aí o profeta disse: se tem azeite, tem vitória. Aleluia. Glória a Deus. Se tem azeite, tem unção. Se tem unção, tem vitória, pastor. Assim, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus. E Deus diz que você é ungida do Senhor. Deus diz que nós somos os ungidos do Senhor na Glória a terra. Deus. Aleluia. E esse azeite que está na sua cabeça, esse azeite que está na sua vida, vai tornar você uma vencedora, um vencedor na terra. Em nome de Jesus. Aleluia. E quando o profeta ouviu ela dizer que tinha azeite, o profeta pensou: então está fácil. Diz: faz o seguinte então, vai para sua casa e você vai pedir vasos emprestados. Ele diz: mas faça um favor, viu, viúva? Peça bastante vaso, viu? Porque Deus, Ele quer abençoar nós em abundância, viu, irmãos? Glória a Jesus. Eu creio.
Deus não abençoa nós pouco não, viu, irmão Stanley? Em nome de Jesus, viu? Ele diz, olha, vai para sua casa e pede vasos emprestados para os seus vizinhos. Ele diz para mim, olha, mas não vai ter pouquinha fé não, viu? Deus está aumentando fé aqui nessa tarde, viu? Deus está aumentando fé aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Você vai sair daqui crendo mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles pedem bastante vaso, porque a bênção vai ser grande, Marlene, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eles pedem bastante vaso, porque a bênção vai ser grande. Aleluia. Levanta a mão direita comigo e diga: a bênção vai ser grande. A bênção vai ser grande. Eu já estou sentindo, irmãos, que a bênção na minha, na sua vida vai ser grande. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele diz: você vai fazer o seguinte: você vai pegar bastante vaso e vai entrar dentro da sua casa juntamente com seus filhos e vai fechar a porta para ninguém ver a bênção de vocês. Aleluia. Deus disse para nós nessa tarde que a bênção primeiro é para nós e para nossa família, meus irmãos. Aleluia, Deus. Vou repetir para você, não, glória. A bênção é primeiro para nós e para nossa família. Em nome de Jesus. Porque Ele mandou fechar a porta para a inveja não atrapalhar. Glória a Deus, aleluia. E Deus mandou abrir um parênteses aqui e dizer para mim e para você nessa tarde: não conta a sua bênção para qualquer um, não. Não conta o que acontece dentro da casa para ninguém, em nome de Jesus. A bênção é para você e para sua família. Receba essa palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Deus disse que você já perdeu várias bênçãos. Porque quando você recebe a bênção, você fica alegre, quer compartilhar com as pessoas, e as pessoas ficam com inveja, acabam destruindo a sua vitória. Fala comigo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Levanta a mão direita comigo e diga: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. A bênção é para você, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus familiares, em nome de Jesus. Se mais que pode, aplaude o Senhor, aplaude o Senhor. Ele diz: olha, aí você vai encher, não deu azeite, você vai encher as vasilhas. Irmãos, você tem azeite para abençoar seus filhos, suas filhas, seus esposos, suas esposas. Você tem azeite para abençoar muita pessoa. Glória a Deus, aleluia. Através da sua vida, da unção da sua vida, pessoas dentro da sua casa vão tornar-se cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele diz: olha, você vai encher os vasos e vai separando aqueles que estiver cheio. E aquela viúva saiu da presença do profeta e foi e fez igual o profeta falou, irmão. Nós temos que obedecer a voz de Deus. Muitas vezes nós não temos a vitória porque nós não faz igual o profeta fala. Levanta a mão direita comigo e fala: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Está dando livramento de morte para o esposo da irmã Van Cresce, em nome de Jesus, viu? Estenda a mão para o lado dela e diga: receba a bênção. Receba a bênção. Estenda a mão e diga: receba a bênção. Receba a bênção. Em nome de Jesus. Não sei que mistério que é esse, mas Deus me mostrava uma pessoa chegando e disparando com arma de fogo bem no peito do esposo da irmã. Deus está dando livramento nessa tarde, em nome de Jesus, viu? Aplauda o Senhor por esse livramento, em nome de Jesus. Pode aplaudir, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E a viúva foi, emprestou base, encheu a casa de base. Aleluia. Na área espiritual, eu disse, pastor Marcos, que essa casa aqui vai se encher de vaso. E vai se encher de vaso, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que foi um dos maiores encontros de base que já aconteceu na terra. E a Bíblia diz que ela pedia os vasos, os filhos dela trazia, e ela enchia aqueles vasos, ia separando, ia colocando a par. Ei, veja bem o que Deus está me dizendo aqui nessa tarde. O seu Deus disse para os anjos, irmãos,
Tira todo impedimento do nosso caminho para nós estar aqui nessa tarde. Deus disse, porque nós somos os vasos escolhidos que Ele trouxe aqui para encher nessa tarde, em nome de Jesus. Deus nos escolheu para estar aqui nessa tarde para nos encher de azeite. Glória a Deus. Vamos sair daqui transbordando em nome de Jesus. Aleluia. E Deus me dá uma visão aqui. E Deus diz, você vai ver, a igreja também vai ver. Daqui um dia nós vamos ver a minha esposa dançando no poder de Deus aqui dentro dessa igreja, em nome de Jesus. Sapateando na graça do Senhor. Aleluia. Somos que crê, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu creio, Jesus, eu creio, amém, Jesus, obrigado. E Deus me fez saber que Deus diz, olha, pensa na unção, pensa na unção. Glória a Deus. Aleluia. Fala comigo assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E foi encher o vaso, irmão, já tem vaso cheio aqui nessa tarde. Aleluia a Deus. Aleluia, o Espírito Santo já está colocando a para aqueles que está cheio, em nome de Jesus. Aleluia. E quando aquela mulher disse, olha, traz mais um vaso para encher, o filho dela disse, mãe, já acabou os vasos. E a Bíblia diz que o azeite parou. Sabe por que parou, irmãos? Porque Deus não gosta que desperdiça nada, viu? Verdade. Deus manda repetir essa palavra. Deus não gosta que desperdiça nada, viu? Deus vai te dar a bênção, mas não é para desperdiçar a bênção, em nome de Jesus, viu? Amém. Porque Deus deve saber que aqui tem pessoas que já foram muito abençoadas, mas não souberam administrar a bênção, não deram valor na bênção, perderam a bênção. Deus vai te dar mais uma chance de ser abençoado. Mas Deus manda dizer para você, não desperdice a bênção em nome de Jesus. Aleluia. Não joga a bênção fora. Levanta a mão direita comigo, pode levantar. Receba sabedoria para administrar a bênção em nome de Jesus. Pode manter a mão levantada, eu vou dizer, você vai dizer, eu recebo. Receba sabedoria para administrar a bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ser mais sábio, viu, irmãos? Amém. Para administrar a bênção em nome de Jesus, viu? E vai ser próspera na terra, e próspero na terra, em nome de Jesus. O azeite parou. Aí ela olhou aqueles vasos tudo cheio. E ela olhava e olhava, irmãos. Vocês vão ficar admirados de ver as bênçãos, viu? Em nome de Jesus, viu? Aleluia. Vou repetir para você, não, glória. Vocês vão ficar admirados de ver tanta bênção dentro da sua casa. Aleluia! Vai ficar admirado e ver tanta bênção na vida da sua família. Em nome de Jesus. Aleluia! E ela olhou. Agora, aconteceu o seguinte, irmãos. Ela não sabia o que fazer com a bênção. Aí que é o perigo, viu? Quando você não souber de alguma coisa, peça orientação para Deus, em nome de Jesus. Ela não sabia o que ia fazer com a bênção com a Genoveva. Aleluia! Levanta a mão direita para levantar, levanta a mão. Diga-me de sabedoria, Jesus. Sabedoria, Jesus. De novo, diga-me de sabedoria, Jesus. Agora diga assim, ó, eu recebo sabedoria, Jesus. Sabedoria. Aleluia! Ela falou, eu não sei o que eu vou fazer com essas bênçãos. Eu vou lá consultar o profeta de novo. Ela voltou lá para perguntar para o profeta o que ela ia fazer com a bênção, irmãos. E Deus manda dizer para mim e para você, comece a perguntar para Deus o que vocês vão fazer com a bênção, em nome de Jesus. Aleluia! Ela chegou lá e disse, olha, profeta, o que o Senhor me falou aconteceu. Porque quando o profeta fala na direção de Deus, acontece, viu, irmãos? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Deus disse que tudo que vocês falaram vai acontecer em nome de Jesus. Vou repetir para você, não, glória. Tudo que os irmãos falaram vai acontecer em nome de Jesus. Aplaudir. Ele disse assim, olha, o azeite foi tamanho, está todos os vasos cheios lá em casa. Levanta a mão direita comigo, pode levantar. Diga assim, a bênção já está lá em casa. A bênção já está lá em casa. Parece que não está. Diga, a bênção já está lá em A bênção casa. está lá em casa. Pode dizer que eu falo, a minha bênção já está em A casa. minha
bênção está lá em casa. Aleluia. Aleluia. Fala comigo assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agora levanta as tuas mãos e diga glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda sua bênção, já está na nossa casa. Aleluia, Jesus. Eu creio, Jesus, eu creio. O Senhor Deus disse que vai usar a irmã Genoveva ainda no ministério da interpretação de línguas. Eita, glória a Deus. Deus vai usar a serva dele na interpretação de línguas. Em nome de Jesus. Aleluia. E Deus diz que vai levantar um coral de línguas estranhas aqui nessa casa de oração. Eita, Deus, levanta mesmo, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias. Fala comigo assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E ele disse para o profeta, olha, e eu vim aqui perguntar para o Senhor, o que eu faço com tanta bênção? Glórias, aleluias. Aí o profeta disse para ela, não sabe o que vai fazer não, filho? Não sei. Com certeza, você deve ter perguntado, que está escrito na Bíblia, mas com certeza, você não faz noção do que está acontecendo, viu? Não. Ele disse para ela, olha, Deus está tornando você a maior empresária do ramo de azeite da cidade. Eita, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E nessa tarde, Deus disse que vai fazer de você próspero nessa cidade, em nome de Jesus. Se você tem empresa, sua empresa vai fluir em nome de Jesus. Se você tem comércio, seu comércio vai fluir em nome de Jesus. Você tem sítio, chácara, vai tornar em fazenda em nome de Jesus. Deus vai te abençoar ao extremo na área financeira. Em nome de Jesus, vamos se colocar em pé nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está tornando nós prósperos nessa tarde, em nome de Jesus. Ele disse, olha, Deus está te dando uma empresa de azeite. E você vai lá, vai vender o azeite para pagar as tuas dívidas e vai sobreviver do que sobrar. Irmãos, Deus está nos dando condições nessa tarde. Fala, eu recebo. Eu recebo. Deus está nos dando condições para pagar as nossas dívidas, quitar com o nosso compromisso e sobrevivendo do que sobrar. Tamanha a bênção financeira que Ele está nos entregando nessa tarde. Receba a bênção espiritual, receba a bênção financeira em nome de Jesus. Tomara aplaudir. Aleluia. E aquela viúva foi abençoada. E os filhos dela não tornou escravo do inimigo. Deus diz que nossos filhos não vão ser escravos em nome de Jesus. Aleluia. Fala comigo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu vou estar ungindo os irmãos. Amém. E Deus me fez saber que através dessa unção, amém, Jesus, nós vamos estar protegidos das obras de macumbaria, de bruxaria, de magia, de inveja. E Deus me faz saber mais aqui agora, que através dessa unção vai estar quebrando maldição das nossas vidas, em nome de Jesus. Então os irmãos vão receber unção e vão voltar e sentar no seu lugar, em nome de Jesus, amém? E depois vai estar louvando ao Senhor nessa tarde.